Irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem? Irmãos e irmãs, hoje eu venho aqui para continuarmos nossos estudos a respeito dos milagres operados pelo Senhor Jesus Cristo e registrados na Bíblia. Irmãos e irmãs, hoje eu peço por favor que me acompanhem em Marcos, capítulo 10, versículos 46 ao 52. E diz aqui: o cego de Jericó. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Irmãos e irmãs, neste milagre vemos que mais uma vez uma vida foi mudada para melhor, graças ao Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Irmãos e irmãs, o cego, chamado Bartimeu, ele estava passando por uma situação, pelo que percebemos, de dificuldade. Naquela situação ele estava cego e mendigando. Diz aqui: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Irmãos e irmãs, observem que naquele momento estava ali uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Irmãos e irmãs, Bartimeu estava cego e mendigando, e estava sentado ali, junto ao caminho. Irmãos e irmãs, observem a situação de dificuldade que ele passava. Estava cego e mendigando. Naquele momento ele estava assentado junto ao caminho, e ali estava uma grande multidão. Irmãos e irmãs, e diz aqui: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos e irmãs, sabendo que estava ali o Senhor Jesus de Nazaré, ele clamou e pediu por misericórdia. E diz aqui: e muitos o repreendiam para que se calasse. Irmãos e irmãs, observem a situação daquele homem. Estava cego, mendigando, percebeu que estava ali o Senhor Jesus de Nazaré. E naquele momento, ele teve a oportunidade de lutar pelo seu milagre, de batalhar para conseguir o seu milagre. E ele clamou, e diz aqui: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos e irmãs, observem a fé persistente deste
homem. Ele não desanimou. E mesmo, e diz aqui, muitos o repreendiam para que se calasse. Mesmo em meio às repreensões, ele continuou clamando e clamava cada vez mais. Irmãos e irmãs, observem a fé persistente. Pois pelo que percebemos, ele não estava acomodado naquela situação de dificuldade. Ele queria melhorar, ele queria ter a sua cura, ele queria ser liberto daquela situação, daquela cegueira. E ele perseverou e clamou e clamava cada vez mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Irmãos e irmãs, observem a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Diz aqui, e Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Irmãos e irmãs, no versículo 50 diz, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Irmãos e irmãs, ele levantou-se e lançou de si a sua capa. Ele deixou ali a sua capa e foi até o Senhor Jesus. Naquele momento, ele deixou até a sua capa ali e foi até o Senhor Jesus. E diz aqui, e Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus diz aqui, Jesus falando disse-lhes, e Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Irmãos e irmãs, ele pediu por seu milagre ao Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e tem poder para salvar, curar e libertar. E diz aqui, Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Irmãos e irmãs, observem que o Senhor Jesus Cristo disse, vá, a tua fé te salvou. Irmãos e irmãs, pelo que percebemos, aquele homem, o cego Bartimeu, ele teve fé. E uma fé firme, forte e perseverante. Pois mesmo em meio às dificuldades, ele não desistiu de lutar por seu milagre. Ele não se acomodou ali e se calou. Não, ele clamou. E ele clamava cada vez mais. Ele persistiu. Ele batalhou. E ele conseguiu o seu milagre, porque o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem misericórdia de nós. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem agora em Lucas capítulo 18, versículos 9 ao 14. Irmãos e irmãs, e diz aqui,
a parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Irmãos e irmãs, nesta parábola, nós podemos refletir sobre a humildade. Porque diz aqui: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Irmãos e irmãs, precisamos ter humildade, a humildade que o Senhor nos ensinou a ter. E diz aqui: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Irmãos e irmãs, não podemos nos achar melhor que os outros irmãos, que as outras pessoas, não. Precisamos ter humildade. Precisamos ser pequenos, porque somos fracos e frágeis e precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor. Porque é o Senhor que tem misericórdia de nós e nos mantém de pé. E diz aqui, em Marcos, peço por favor que me acompanhe, em Marcos capítulo 11, versículos 1 ao 11. E diz aqui: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós. E logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele
as suas vestes e assentou-se sobre ele, e muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor como foste já tarde, saiu para Betânia com os 12. Irmãos e irmãs, na parábola que lemos em Lucas, agora há pouco, só um momento, irmãos. Na parábola que lemos agora há pouco, nós conversamos a respeito da humildade. E neste momento em que lemos, Marcos, capítulo 11, versículos 1 ao 11, nós percebemos a humildade do Senhor Jesus Cristo. Pois ele, sendo Filho de Deus, o Filho de Deus, tendo toda a honra e toda a glória, ele veio aqui na terra em forma de homem e nos mostrou a sua humildade, nos ensinou a termos humildade. O Senhor Jesus Cristo entrou em Jerusalém assentado sobre um jumentinho. Sobre um jumentinho. E percebemos a humildade do Senhor. Pois ele, sendo o Filho de Deus, tinha humildade. E precisamos aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo a termos humildade. Precisamos ser humildes como o nosso Senhor nos ensinou a sermos, nos mostrou. Precisamos saber que somos pequenos, fracos e frágeis e precisamos do Senhor. Precisamos do nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Precisamos da tua misericórdia. No milagre que estudamos hoje do cego Bartimeu, ele pediu por misericórdia, ele clamou por misericórdia. E o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, do nosso Senhor Deus Pai, teve misericórdia dele. Irmãos e irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele tem poder para salvar, curar e libertar. O nosso Senhor Jesus Cristo tem misericórdia. Ele é o nosso mestre, o nosso bom pastor. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Portanto, irmãos, que possamos ter uma fé firme e forte e perseverante,
e que a nossa fé possa nos levar até a salvação. A salvação está no nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E nós precisamos do nosso Senhor, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é o caminho e a verdade e a vida. Portanto, que possamos nos levantar, largar a nossa capa e ir até o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que possamos seguir o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. E que possamos estar na presença do nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, todos os dias de nossas vidas. Irmãos e irmãs, vamos orar? Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem na oração que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nos ensinou. Irmãos e irmãs, vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, que possamos ter a humildade que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nos ensinou a ter. Que possamos saber, ter consciência de que somos pequenos, fracos e frágeis. E que precisamos da misericórdia do nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, para estarmos de pé. Que precisamos da tua misericórdia para termos milagres operados em nossas vidas e que são operados diariamente. Irmãos e irmãs, ao estarmos de pé, tendo saúde, nós devemos ser gratos ao Senhor, porque Ele é quem nos proporciona saúde e vida. Aos irmãos que estão enfermos, não desanimem, irmãos, porque mesmo estando enfermos, o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus tem misericórdia de vocês. Ele tem misericórdia e Ele opera milagres. E para o nosso Senhor Deus, tudo é possível. Tudo. Todos os milagres são possíveis para Ele. E Ele tem misericórdia para restaurar a saúde dos que estão precisando, para levantar os que estão caídos. Ele tem misericórdia de cada um de nós. E Ele não desiste de nós. O nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus sempre age no momento certo. Ele jamais se atrasa. Ele jamais esquece de nós. Ele jamais desiste de nós. Irmãos e irmãs, o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus sempre olha por nós, nos protege do mal, nos dá livramento. E
todo mal cai por terra em nome do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Irmãos e irmãs, que possamos ter uma fé firme, forte e perseverante. Que possamos seguir o caminho do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, e seguir de verdade, com verdade, e todos os dias de nossas vidas. Irmãos e irmãs, muito obrigada por mais um estudo. Graças ao Senhor Deus. E até mais, se for da vontade do Senhor Deus.